Olá, pessoal. Meu nome é Raíssa, eu sou professora de Química, Física e Matemática, e na aula de hoje a gente vai falar sobre funções de primeiro grau. É uma aula de matemática para o primeiro ano do ensino médio. Bom, quando a gente fala em funções do primeiro grau, a gente sempre tem que lembrar desse esqueleto aqui de função, que é o f de x igual a ax mais b, certo? O f de x é em função de x, ele também pode ser chamado de y, ficando y igual a ax mais b. O A e o B, eles são números, certo? Eles são coeficientes que acompanham ou não a incógnita. O A, ele sempre acompanha a incógnita, que é o X, e o B, ele está sempre sozinho, não acompanhando, então, o X, a incógnita, certo? A gente pode descobrir, assim, então, os nossos coeficientes. Por exemplo, na função y igual 7x mais 5, a gente vai ter A igual, é o número que acompanha o x, que vai ser 7, e o B igual ao número que não acompanha o x, que vai ser o 5. Mesma coisa se a gente tiver a função y igual 4x menos 2. O A vai ser o número que acompanha o x, que é o 4, e o B vai ser o número que não acompanha o x, que é o menos 2. Lembrando que a função ela geralmente é positiva, então quando vier negativo, vocês têm que colocar o negativo, ok? Bom, até aí tá fácil, né, pessoal? Um exemplo. Um motorista de táxi, ele cobra R$ 5 de bandeirada, mais R$ 1 por quilômetro rodado. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, então, quanto mais você anda, mais você gasta, calcule o preço a ser pago por uma corrida em que se percorreu 22 quilômetros. Primeiro, o que a gente tem que fazer nesse exercício? Primeiro, a gente tem que encontrar qual é a equação, qual é a função, certo? A função vai ser f de x igual. A gente sabe que ele cobra R$ 1 por quilômetro rodado. E a função vai ser no número de quilômetros rodados. Então, o número de quilômetros rodados vai ser o x, que é o que a gente não sabe, certo? Então, R$ 1 por quilômetro rodado. 1 vezes o número de quilômetros rodados. 1 vezes x. Mais R$ 5 da bandeirada. Toda vez que ele faz uma corrida, ele cobra R$ 5. É um valor fixo. Então, a nossa função ficou f de x igual a 1 vezes x mais 5. Professor, eu preciso colocar esse 1 aqui? Não, você pode deixar ele oculto, pode ficar só x mais 5, sem problema nenhum. Ok? Bom, aí ele pergunta pra gente qual é o valor a ser pago em uma corrida que percorreu 22 quilômetros. Então, aqui, ó, vai ser f, ele quer saber para 22 quilômetros, ok? Igual a 1 vezes. Quem vai ser o x? 22, que é o tanto de quilômetros que for percorrido, mais 5, certo? Isso aqui vai dar igual 1 vezes 22, 22, mais 5, 27. Então, o valor final é R$ 27, ok? Da corrida. Professora do céu, dá pra gente fazer um gráfico com isso? Dá. A gente sempre gosta de fazer gráfico na matemática, certo? Tá no gráfico. A pode ser a mesma, ok? Ela tá, ó, y igual a x mais 5. Toda vez que a gente for montar um gráfico, a gente geralmente vai utilizar essa tabelinha. A primeira coluna é o valor de x que você quer adotar. A segunda coluna é a equação em si, então y igual a x mais 5. E a terceira coluna vai ser o par ordenado, que é aquele que a gente vai utilizar aqui no gráfico, que é nada mais, nada menos do que o valor de x e o valor de y que deu no final. Então, vamos lá, ó. Se a gente for fazer, por exemplo, para o valor zero, então x igual a zero. A gente vai ter y, que eu não sei o valor, igual x. Quem é o x? Zero. Mais 5. Quanto que vai dar isso aqui? Zero mais 5? 5. Qual era o valor de x? Zero. Qual é o valor de y? 5. Então, o primeiro par ordenado que eu tenho é 0 e 5. Se eu for fazer para 1, y igual
Quem é meu x? 1 mais 5. Y igual 1 mais 5, 6. Qual era o valor de x? 1. Qual é o valor de y? 6. Segundo par ordenado que eu tenho. Vamos continuar. E se fosse 2? Y igual. Quem é o x? O 2. Mais 5. 2 mais 5, 7. Qual é meu par ordenado? 2, que é o valor de x, que está aqui na primeira coluna, e 7, que é o valor de y, que eu achei na segunda coluna. E assim por diante. Eu posso fazer para o 3, eu posso fazer para 4, eu posso fazer para 5, e eu posso fazer quantos valores eu quiser. Se o exercício me der um valor fixo para calcular, você calcula o valor. Se ele pedir para você montar o gráfico, você pode estipular os valores de x para que você consiga montar o gráfico. Agora, como eu já sei os valores, eu já sei os pares ordenados, que é o que eu vou utilizar, eu vou marcá-los aqui, ó. Esse valor aqui eu vou marcar em vermelho, esse daqui eu vou marcar em verde e esse aqui eu vou marcar em amarelo. Certo? Então, vamos lá. Ó. Primeiro valor. A gente tem 0 e 5. 0 não é o x, então eu vou vir aqui no eixo x e vou encontrar o 0. O 0, ele sempre está marcado aqui, ó, nesse ponto aqui que a gente chama de origem. Tudo bem? Então, a gente vai começar nele. O valor de x é 0. O valor em y é 5. Então, eu vou andar aqui, ó, 0 até o 5 e vou marcar o meu valor, que é aqui. Tudo bem? Segundo valor, eu tenho 1 e 6. Aqui no eixo x, então, eu vou encontrar o 1. E aqui no eixo y, eu vou encontrar o 6. Eu vou marcar aqui mais ou menos aonde que dá um encontro, que vai ser aqui. Tudo bem? Depois, eu vou marcar o último ponto ali que eu fiz, que é o 2 e o 7. Eu tenho 2 aqui no eixo x e o 7 aqui no eixo y. Vou marcar mais ou menos aqui aonde eles se encontram, o 2 e o 7. Deu mais ou menos aqui. E agora, para terminar o meu gráfico, eu vou pegar a régua. Isso, a régua mesmo, que vocês têm na casa de vocês. Pode fazer no caderno, tá bom? E vou ligar os pontos. Esse aqui é o meu gráfico, tudo bem? Nesse meu exercício. Professor, e se mudar a equação, o que que vai acontecer? Se mudar a equação, vai mudar os resultados, vai mudar os pares ordenados, vai mudar o gráfico, tudo bem? Mas é fácil, sempre façam a mesma tabela. Então, x, depois a função que você quer calcular e, por último, o par ordenado. Encontrou os pares ordenados, pelo menos de 2 pontos, você já consegue encontrar o gráfico, tudo bem? É isso na aula de hoje, pessoal. Se inscrevam no canal e deem um like nesse vídeo.